Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia de aula da nossa escola bíblica, classe Atitude, classe de jovens da nossa igreja. Estamos estudando nesse momento o livro de Josué. Estudamos na nossa última aula até o capítulo 5 do livro de Josué e hoje nós vamos falar um pouquinho dos capítulos 6 até o capítulo 10. Deus tem falado muito conosco através dessas ministrações e eu creio que hoje não será diferente com cada um de nós. Então nós vamos estar orando, pedindo a direção de Deus, para esse momento, e nós cremos que será de grande proveito, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Santo Deus e poderoso, Senhor, é o teu nome. Nós queremos te agradecer, Paizinho, por esse dia. Te agradecer, Paizinho, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, de sermos ministrados, Paizinho, pela tua palavra. Deus, que em nome de Jesus o teu Espírito Santo tenha liberdade, que o teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós, Senhor. Deus, e que essa palavra ela venha frutificar no nosso coração. E, Pai, no tempo, Senhor, favorável, Senhor, ela seja proveitosa, Senhor, para o nosso dia a dia, Senhor, para a nossa vida, Senhor, cristã, Pai. Esteja com cada um, Deus, onde essa palavra, Senhor, irá alcançar. Em nome de Jesus, amém. Bom, amados, então, como falei, a gente está falando sobre o livro de Josué. A lição ela vem falando, sobre a conquista da terra prometida. E na última aula, nós falamos, sobre a travessia do povo de Israel, no Rio Jordão. E hoje nós vamos começar a falar sobre, então, a destruição de Jericó, Então, nós vamos ver que uma das primeiras cidades, que estavam à frente, então, do povo de Israel para ser conquistada era, então, a cidade de Jericó. Essa cidade, ela tinha muros, ela era totalmente cercada por muros. Esses muros eram muito altos, mas Deus tinha um propósito, de que essa cidade, então, ela fosse alcançada. E para isso, Deus criou uma estratégia com Josué, aonde Josué ele tinha que fazer com que o povo rodeasse a cidade. E aí foi determinado, que uma vez ao dia, então o povo fizesse, toda a cidade deveria ser rodeada, durante todos os dias, durante 6 dias, E aí, depois que passou esse momento, desses 6 dias ali em que eles estiveram rodeando a cidade, então Deus fala com Josué que era necessário, que o povo se santificasse. Então, no 7º dia, os sacerdotes, então, que estavam ali com a Arca da Aliança, e estavam ali também com trombetas. Esses sacerdotes, então, se levantaram junto com Josué. E Josué deu uma instrução para o povo, para que o povo gritasse, ao som da trombeta quando ela tocasse. Então, esse povo deveria gritar, Mas, antes desse momento, foi ordenado que eles não falassem nenhuma palavra. Então, havia uma preparação, daquele povo de abnegação, de obediência, para que então a cidade de Jericó fosse alcançada pelo povo de Israel. E nós vamos observar que na nossa última aula nós falamos sobre a prostituta Raabe e a aliança que eles fizeram, para que Deus tivesse misericórdia, não somente de Raabe, mas também de toda a sua família. Então, lá no capítulo 6 de Josué, no versículo 16, ele diz assim: E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver.
somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque ela escondeu os mensageiros que nós enviamos. Ou seja, a aliança que Raabe tinha feito então, né, com os mensageiros é cumprida. Nós vamos observar isso aqui. Ela é cumprida, eles tiveram misericórdia e toda a família de Raabe, né, foi salva, e ela habitou no meio do povo de Israel durante todo um período, né, em que Israel esteve então ali na Terra Prometida. Mais uma regrinha foi criada para que para esse povo, né, e eles deveriam obedecer. E aí nós vamos ver no versículo 18, exatamente essa regra sendo citada. Josué disse o seguinte: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-vos condenado, né, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. E aí Josué, então, ele dá essa instrução. Toda a cidade deveria ser destruída, Raabe e sua família deveria ser salva, mas nada que fosse consagrado, né, a outros deuses deveria ser tomado. E assim, né, essa era a instrução que deveria, então, ser obedecida. Depois, então, que essa instrução ela é dada, né, Josué, então, ele gritou e mandou, né, que os sacerdotes, então, tocassem a trombeta. E o povo, né, tendo ouvido, né, o som da trombeta, então esse povo também se levantou e com um grande grito, ele gritou. Mas eu quero te alertar uma coisa. Como eu falei antes, né, eles primeiro, durante 6 dias, né, eles estiveram, né, rodeando a cidade. E no 7º dia, eles rodearam a cidade 7 vezes. E na última volta, olha a persistência na obediência desse povo. Ninguém ficou perguntando, mas por que a gente está rodeando? Mas quando que isso vai acabar? Eles simplesmente cumpriram aquilo que tinha sido estabelecido. Às vezes a gente quer indagar a Deus, a gente não compreende, né, os projetos de Deus, a maneira como Deus age, e aí a gente quer indagar sem entender que, na verdade, nós não temos conhecimento, né, para isso. Deus é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E ele diz que os pensamentos são de paz e não são de mal, né? Então, esse povo ele não ficou indagando. Eles rodearam a cidade durante 6 dias e no último dia eles rodearam 7 vezes a cidade. Então, na 7ª vez, Josué então manda que o povo grite, e aí o povo se une e em uma só voz eles gritam e as muralhas então são derrubadas. E eu creio que todas as muralhas sobre as nossas vidas que se levantam contra as nossas vidas, elas também serão derrubadas pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome do nosso Deus. E aí nós vamos ver que então, quando esses muros, né, então são derrubados, então Raabe e sua família ela é salva, lá no versículo 22, né, do capítulo 6, vem falando. Raabe, então, e a sua família é salva. E tudo que havia naquele lugar, então, é destruído. Somente, né, o ouro, a prata, o bronze é recolhido. Mas lembrem-se que havia uma regra, havia, né, um pedido de obediência sobre você não trazer para dentro da sua casa coisas que são consagradas a outros deuses. O nosso lar, ele deve ser, né, um lugar onde a presença do Espírito Santo se faz presente. Então,
às vezes a gente quer trazer lixo para dentro da nossa casa, né? Uma vez eu ouvi uma história em que ninguém podia botar o lixo para fora, todos tinham que ficar com os lixos dentro da sua casa porque os lixeiros estavam em greve. E aí uma família, né, com muitas crianças, produziam muito lixo e não sabiam mais o que fazer, né? O cheiro era ruim, já estava dando bicho, né? E aí, de repente, o pai teve uma ideia. Nós vamos pegar caixas muito bonitas e vamos colocar todo esse lixo dentro, vamos embalar para presente e vamos colocar numa praça, porque ninguém vai saber que esse lixo é nosso, porque ninguém vai saber que somos nós que estamos colocando lixo ali dentro dessas caixas. E assim ele fez, colocou e foi embora. E aí alguém passou e falou, nossa, tem um monte de coisa bonita, tem um monte de presentes aqui. E aí pegou, então, todas aquelas caixas e levou para sua casa. E aí quando eles abriram, o que tinha dentro daquela caixa era lixo. E aí eles tiveram que ficar com aquele lixo dentro das suas casas, porque não podia colocar o lixo para fora enquanto a greve dos lixeiros não passasse. O que eu e você devemos aprender com isso? Quando Deus, então, ele ordena algo sobre as nossas vidas, nós precisamos obedecer. E cuidado com o que tem entrado dentro da sua casa. Se a série que você assiste, ela não edifica o nome do Senhor, não serve para você adorar ao Senhor, cuidado, porque ela pode estar manchando a tua vida de santidade. As tuas vestes de santidade podem estar sendo manchadas. Se a música que você escute não serve para louvar e adorar ao Senhor, cuidado, porque pode ter lixo dentro da sua casa sem você saber. E nós vamos observar que essa era a regra para esse povo, né? E aí, depois dessa vitória, então Josué, que não está sabendo, né, do que está acontecendo, Josué lá no capítulo 7, né, ele envia então alguns homens até a cidade de Ai. E aí quando ele envia essas pessoas lá, os espias que foram falaram, olha, não manda muita gente não precisa fadigar o povo, porque são poucos lá, vai ser mais fácil a gente conquistar aquela cidade. Só que eles foram, e quando eles chegaram lá, eles foram surpreendidos e morreram alguns, e a maioria teve que fugir, porque eles estavam, né, perdendo, então, aquela batalha. Quando eles chegam, então, a Josué, Josué se desespera. Josué, então, se prostra diante do chão e começa a clamar ao Senhor e dizer, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor prometeu que a gente ia vencer as batalhas. O que está acontecendo? Que nós estamos sendo envergonhados diante desse povo. Josué, então, estava ali consternado, né, diante da presença do Senhor. Mas o que nós vamos observar é que Deus, então, olha para Josué e diz assim, levanta-te. Por que você está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violou a minha aliança. Ou seja, consequências da desobediência vieram sobre o povo de Israel e também vem sobre as nossas vidas se nós não entendermos que precisamos obedecer a Deus. E então, nós vamos observar que Deus mostra a Josué o que estava acontecendo. Ele diz, olha, santifica esse povo e eu vou lhe mostrar, porque há coisas condenadas em vosso meio. E ele falou, a tribo que eu te falar, você vai até lá, até os homens que eu te falar, Deus, ele revela. Deus, ele se revela e ele também revela tudo aquilo que está em oculto. Então, nós vamos observar que no outro dia, Josué, então, ele se levanta e ele vai fazer exatamente aquilo que o Senhor o ordenou. E aí, depois que, então, Josué vai até essas tribos, Josué chega até a casa de um homem ao qual o Senhor lhe mostrou. O nome desse homem era Acã. E aí nós vamos ver que ali naquele momento em que ele chega, então, até Acã,
ele diz para Acã, né? Diz para mim, não me ocultas, o que foi que tu fizestes? E aí, então Acã diz, olha, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eu fiz assim. Quando eu vi uma capa babilônica e vi 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, eu cobicei e eu tomei para mim. E estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Ou seja, ele desobedeceu, porque o desejo dele foi maior do que o entendimento de que era necessário obedecer. A cobiça, ela pode trazer destruição às nossas vidas. E nós vamos ver que com a vida de Acã também não foi diferente. E aí ele escondeu debaixo da terra. Mas eu pergunto para mim e para você, quem pode se esconder dos olhos do nosso Deus? Não há lugar que nós possamos ir para a gente tentar se esconder do nosso Deus. E esse homem também não tinha como esconder o seu pecado. Então é mais fácil a gente se abrir, é mais fácil a gente se derramar diante da presença do Senhor e mostrar para Deus, porque Ele já sabe aonde está. Aqui está o meu pecado. E se arrepender, porque Deus é misericordioso e Ele sabe que nós podemos pecar. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos perdoa do nosso pecado. E Ele purifica, então, as nossas vidas. Então, não esconda. Não esconda seus pecados. Não tem como esconder debaixo da terra, porque o Senhor, Ele vê todas as coisas. Mas se você tiver um coração quebrantado diante do Senhor, Ele é bom o suficiente para nos perdoar de todo o pecado. Então nós vamos ver, Josué envia os mensageiros, eles descobrem aonde estão então as coisas ali condenadas, né? E aí o fim desse homem foi triste, porque ele morreu, ele queimado, todas as suas coisas estavam então ali também queimadas, né? Os seus bois, os seus jumentos, né? Tudo, né, que pertencia a ele, então morreu. E aí nós vamos observar, né, que a partir daquele momento ali, Deus então traz uma palavra de ânimo a Josué lá no capítulo 8 e diz assim, ó, não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. E olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai. E assim Josué fez, eles venceram aquela batalha, né? Eles destruíram tudo aquilo que havia ali, então, em Ai, né? E aí eles também pegaram, né, as coisas que tinham ali, o gado, os despojos, né? Porque nesse momento não houve uma ordem de Deus para que nada dali fosse pego. Por isso que eles então pegaram. E aí Josué faz uma renovação de aliança com Deus e nós vamos ver que a fama de Josué e do povo de Israel vai cada vez mais, né, se espalhando, né? Nós falamos na última aula que a notícia ela vai se espalhando. E os gibeonitas, né, que moravam então ali na cidade de Gibeão, começaram a ficar atemorizados, né, com tudo que ouviam a respeito então de Josué e do povo de Israel, e eles fizeram um estratagema. Eles traçaram uma estratégia. Então eles vestiram roupas, né, de pessoas humildes e foram então até Josué clamando por misericórdia, dizendo que eles eram de um povo muito distante, que tinham ouvido a falar do Deus de Israel e que eles queriam fazer uma aliança então com Josué, né? Então depois de alguns momentos de conversa entre Josué, né, e aqueles homens, nós vamos ver que Josué então depois de 3 dias faz uma aliança com eles, né? E aí depois eles então vão embora e aí eles descobrem que na verdade eles não eram pessoas de um povo distante, que na verdade eles eram os gibeonitas. Mas olha que interessante, Josué, por ter dado a sua palavra, ele, todo o povo de Israel, né, que teria, né,
essa aliança com eles. Josué, ele honrou a sua palavra, mesmo sabendo que os gibeonitas tinham armado uma estratégia e tinham feito situações para enganar. Mas cada um só dá aquilo que tem. Então não é porque o outro fez comigo que eu tenho que fazer igualzinho com ele. Não, cada um dá o que tem. E Josué, então, ele resolve cumprir com a sua palavra. E nós vamos ver, né, que Gibeão, então, depois ela é sitiada por causa dessa aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas.